Fala, fião! Tá bom? Vamos aqui para mais uma Alvenaria para Todos, edição especial FEICOM 2024. Agora eu estou trazendo alguém, ninguém imaginava que ia trazer, um ceramista para conversar com a gente. Não é só um ceramista, mas também é um amigo, um parceiro de associação e que é um empresário, eu admiro muito, e é um empreendedor que ele vai só escalando de uma maneira realmente impressionante na construção civil. Sandro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Antes que eu esqueça, que eu esqueci alguns, vou entregar o nosso mimosinho para quem está participando. Show, muito legal, show de bola, muito lindo, obrigado, muito obrigado, Constan. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, né? E também já quero te parabenizar pelo seu espaço, um espaço lindo, muito bem concebido, muito bem criado, né? Ficou fantástico, ficou maravilhoso, fiquei apaixonado aí pelas ideias que foram tidas aqui. Parabéns para vocês pela inovação aí da apresentação do nosso setor, né? Que às vezes ele é tão assim, parece comum, mas tem muita coisa para melhorar e mudar. Tem, é para apresentar, né? Então, Sandro, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história aqui pra gente. Bom, vamos lá, meu nome é Sandro Roberto da Silveira, eu sou oriundo da indústria metal mecânica, eu fiz tecnologia mecânica na FATEC em Sorocaba, e a minha vertente era a construção de máquinas e equipamentos para cerâmica. Aí em algum momento eu fui trabalhar com cerâmica, produção de cerâmica, arrendei inicialmente uma cerâmica pequena, tive muitas dificuldades, aí a cerâmica não foi à frente. Aí um pouco mais à frente eu tive uma outra empresa, uma sociedade, que foi a Palma de Ouro. E aí, daquele momento em diante, a gente começou a produzir. A nossa produção naquela época era lajota cerâmicas, só fazia lajota. Era o Érico? Oi? Quem que era era o Américo ainda? É o Américo. Não, o Américo era meu sócio na primeira fábrica em Panorama. Tá. E lá a gente não deu certo, a gente fechou a fábrica. Aí quando eu vim para Elias Fausto, que é onde está a Palma de Ouro, aí a Palma de Ouro é uma fábrica só de lajota. E aí eu tenho uma sociedade com pessoas que trabalharam comigo na indústria metal mecânica. Tá. Só que eles não faziam parte da gestão, só eu fazia gestão. E aí eu comecei a fazer, ali a especialidade da fábrica eram lajotas cerâmicas, e nós começamos a fazer. Aí eu era presidente da Servir, e na oportunidade o Silicercom, o sindicato nosso, disponibilizou um espaço na FEICOM para fazer uma casa. Sim. Eu lembro. E naquela oportunidade... Você foi a primeira. Eu vim para fazer essa primeira casa e com blocos da City. Eu fui falar com seu pai, e seu pai prontamente disponibilizou os produtos e colocou a City à disposição, que eu não fazia o bloco. E eu vim para a feira, nós montamos a casa com muita dificuldade, levamos 6 dias na alvenaria. E não era nem aqui, era lá no Anhembi. Lá no Anhembi. Tivemos uma dificuldade gigante, que eu não dominava o processo, né? Mas naquele momento, Constan, eu me apaixonei pela alvenaria estrutural. Fica, né? E eu fiquei apaixonado, e dali da feira eu voltei com a ideia fixa de fazer bloco cerâmico estrutural. E aí, dali para frente, eu fui galgando esse caminho de alvenaria estrutural, e a gente foi trabalhando nisso. Sim. E aí passamos a fazer só isso. Bloco cerâmico, a especialidade nossa é estrutural, né? A alvenaria racionalizada a gente quase não atende, o nosso negócio mesmo é o estrutural. E aí, alta resistência. Alta resistência é o que a gente gosta de fazer, a Palma de Ouro gosta de fazer, o bloco estrutural de alta resistência. E só lembrando, eu prometi fazer o podcast comigo com o Sandro, porque ninguém sabe, ele é um excelente bebedor de vinho, tá? E quando a gente junta... tem alguma litragem, né? Já é uma paixão, né, que vira, e a gente gosta muito, se você também gosta muito, então... E de cozinhar também, que você também é um ótimo cozinheiro, tem até um... Também. Tá me devendo canal, tô devendo, mas estamos perto de pagar. Eu tenho uma promessa que você já sabe qual é, né? Sim. Então daqui a pouco tô pagando, se Deus quiser. Essa promessa da gente fazer uma janta junto. Sim. E aí o vinho é uma paixão, né? Igual a cerâmica. Então nós temos essas duas paixões. E assim, Sandro, você, para quem não sabe, o Sandro também é o vice-presidente hoje da Anicer. Sim. Tá? E a gente teve uma batalha muito grande com relação
lá desde 2013, quando entrou a norma de desempenho em vigor. E a nossa batalha é para conscientizar, né, os nossos companheiros ceramistas a entender que era uma demanda do mercado e a gente tem que atender. Explica pra mim como é que é esse negócio da relação, para mim não, eu tô com você lá, mas para nossa audiência aqui, essa relação que a gente tem com a dificuldade de ensinar, falar para ele, explicar que o nosso companheiro tem que fazer um produto melhor, tem que atender as normas. Essa batalha? Então, é uma característica do setor, sempre foi o ceramista fazer aquilo que era mais conveniente para ele e não ouvir a necessidade do seu cliente. A norma do desempenho trouxe uma nova situação para a gente. O nosso cliente, ele passou a ter dificuldades para atender algumas exigências que a norma colocava. Sim. E nós precisamos entender que a gente vende um sistema construtivo. Nós paramos de vender o elemento bloco cerâmico e nós estamos vendendo um sistema construtivo que vai compor uma parede e ela tem que ter um desempenho X. Dentro do nosso setor, olhando para dentro, muitos empresários ainda têm a dificuldade de entender que precisa ouvir o novo cliente. Ele quer fazer o que é para dentro, só olha para dentro, ele quer fazer uma quantidade maior, de vez em quando, ou normalmente, às vezes, pode não dar privilégio à qualidade, Sim. não dar atenção devida à logística que o nosso cliente precisa ter. Então o setor tem que passar por essa transformação e vem passando. Algumas empresas, e eu coloco aqui a City como uma das principais, vem se preocupando muito com essa questão do desempenho, da logística, do atendimento à necessidade do cliente. O cliente, ele não vem pedir nada para a empresa por capricho ou desejo. Ou de graça, não é? É necessidade. O mercado exige. Se ele não cumprir a norma, ali na frente ele vai ser penalizado. Ele vai ser punido com algum processo, com alguma correção, com algum problema que ele não quer ter. Então, obviamente, o cliente tem que buscar empresas que o ajudem a solucionar esses problemas. Então, nós temos que ter uma parceria, uma sinergia com o nosso cliente. E o setor tem que entender e tem que encontrar esse caminho, né? Sim. Eu imagino que, assim, com as suas experiências, provavelmente foi daí que você criou a Vertical, né? Como que é o nome? Desculpa, a Vertical Tech pré-moldado. Sim. Desculpa. A Vertical, ela nasceu porque assim, hoje nós estamos num momento de mão de obra muito difícil no mercado. Já não estamos tendo. Sim. Lá atrás, eu pensei nisso. Falei, em algum momento nós vamos ter dificuldades com a mão de obra e eu queria industrializar a construção, porém, sem abrir mão do elemento bloco cerâmico. Uhum. Porque o bloco cerâmico, para mim, o desempenho dele na construção, a qualidade do ambiente construído, inegavelmente é a melhor. Sim. Ele entrega ao usuário uma qualidade fantástica, não é? E o meu sistema que a gente desenvolveu da Vertical Tech, que é uma parede híbrida, que na verdade ela tem o bloco cerâmico, Sim. concreto e concreto. Então a gente está com o mesmo elemento cerâmico junto, Sim. só que eu industrializo na fábrica. Eu uso os mesmos materiais convencionais, aço, bloco cerâmico e concreto, para fazer o que é feito de uma outra forma. Obviamente que temos algumas limitações de arquitetura que podem não contemplar, mas de modo geral a gente consegue atender quase todas as obras com esse tipo de construção. Cara, e assim, você passou pelo processo de uma Datec, que é basicamente fazer um manual de desempenho de um sistema construtivo. Cara, como é que foi passar esse processo da Datec? Então, assim, você, para quem não sabe, né, a Datec, o documento de avaliação técnica, Sim. é um documento que quando você inventa um sistema construtivo, você tem que validar esse sistema para os agentes financeiros e técnicos. Então você passa por um crivo de avaliadores que vão falar se o seu sistema atende ou não as normas. Então o nosso sistema tem ensaios de fogo, estanqueidade, estrutura, todos os ensaios da norma de desempenho estão ali, comprovando que o que a gente faz atende
o sistema construtivo com a mesma durabilidade. O seu sistema pega a capítulo 1 da norma, 2 e 4 ou não? Pega também lajes de cobertura? Lajes também. Então você pega o completo. Eu pego o completo, eu pego todo o sistema, inclusive, embora não esteja no meu escopo, inclusive a fundação. Tá. Hoje, como é que é o escopo da vertical? O cliente vem com o projeto arquitetônico, eles nos dão o projeto arquitetônico, nós fazemos o cálculo estrutural, damos as cargas de fundação, ele vai lá, faz a fundação, faz a primeira laje e dali para frente eu entro construindo. Entrego caixa d'água, respaldo, pratibandas, tratamento interno e externo, ele entra com acabamento. Tá. É assim que a gente funciona. Então, eu pego laje e paredes. Fosso de escada, minhas escadas também são pré-moldadas. O meu fosso de escada também atende a norma de fogo. A gente pode edificar até 28 pavimentos. Pô, é bastante. É bastante, é alto. Bastante então, alto. É um sistema bem complexo. E tá bem redondo. Inclusive, você é meu convidado a visitar a nossa obra que a gente está fazendo agora. É bem legal. Acho que você podia fazer a visita e fazer um filminho junto ali. Vamos combinar. Pra gente ver, vamos combinar. Quando você pode, você me avisa, eu vou. É bem legal. Nosso sistema, é óbvio, é um sistema inovador que vem para ajudar nesta demanda e para a gente não tirar o bloco cerâmico de foco. Nosso foco é ele. Então, só para o pessoal entender, gente, existem processos, os sistemas industrializados também com produto cerâmico. Sim, com certeza. Esse diz que me diz, e a alvenaria. Então não deixou de ser alvenaria. Não. Ela só é industrializada. Você faz no canteiro, uma parte do processo, a montagem. Exatamente. Está dentro. Uma parte na fábrica, uma parte no canteiro. Então é um processo industrializado, tira algumas etapas, não é? E isso traz um ganho ao cliente, né? Que é a grande sacada. E os hidrossanitários, instalações hidrossanitárias, caixilho e elétrica? O nosso sistema construtivo, eu iniciei ele já com um BIM. Então, para haver uma comunicação melhor entre o que a gente projeta para aquilo que a gente constrói. Eu mando nas paredes, quando você nos visitar, você vai ver que cada parede tem um projeto específico e um número. Então, toda parede é numerada e tem um projeto. Cada parede já vai com a estrutura elétrica, as caixinhas elétricas, os conduítes elétricos e os sulcos hidráulicos. Então, já vão. As lajes já vêm com todos os vazios para a plumada vertical, hidráulica. E a passagem elétrica nossa, ela é toda abaixo da laje. A gente trabalha com fogo rebaixado. Tá bom. Podemos também trabalhar com a estrutura elétrica dentro da laje. Porém, a gente achou, quando a obra contempla, a gente prefere trabalhar por baixo, porque acaba nos dando mais velocidade. E para manutenção depois, para o cliente, bem melhor. Muito melhor, nossa, muito mais fácil a manutenção. E o fogo rebaixado traz uma qualidade para o ambiente construído, porque aí você tem aqueles spots rebaixados, os LEDs hoje diferentes. Então, é uma série de coisas que é um ganho para a construção. E só quero lembrar uma coisa, que a gente consegue trazer isso para uma obra de cunho econômico, e a gente consegue trabalhar, por exemplo, com fogo rebaixado, que seria uma obra de médio padrão, por exemplo. Sim. Então há um ganho para o cliente, porque ele vai pagar o mesmo preço do que ele pagaria de uma obra sem o fogo rebaixado, e com o nosso sistema tem o fogo rebaixado. Tem o fogo rebaixado. Aí trabalhamos com as lajes maciças de 10, de 8 e 10, e acima de 10 pavimentos trabalhamos com a laje de 12. Isso a laje osso, aí tem o contrapiso. O cara vai lá e faz depois, é isso. Exatamente. Legal. Bacana. Exatamente. Essa é a pegada da vertical. Ainda, Gustavo, falando um pouco, né, que a gente estava falando aí do nosso sistema construtivo de alvenaria racionalizada ou estrutural, penso eu que nós temos hoje uma dificuldade com mão de obra que está em tudo. Está em restaurante, está em prestação de serviço, está em qualquer setor, qualquer ramo. Inclusive no nosso também tem. E a gente estamos pensando junto aí nessa capacitação da mão de obra, de criar um processo
de capacitação e de orientação. Sim. E trazer, a gente precisa criar uma comunicação para trazer o trabalhador para dentro do nosso processo. Eu conversando com o Anderson anteriormente da Anfacer aqui, num outro bate-papo, e ele falou, a Anfacer ele montou um programa de assentador de piso, e ele está capacitando cada vez mais. E o que é o interessante, assim, que a gente avaliou naquelas reuniões de entidades que a gente faz, é que todo mundo está no setor, mas a gente está perdendo para quem? Para o Uber, para o entregador de comida de motoboy e tal, do iFood. E isso YouTuber também. TikTok. Hoje abriu, está muito ampla esta gama de trabalhos diferenciados e que dá uma elasticidade para a pessoa prestar esse serviço em horários diferenciados, flexíveis. E isso tira uma grande quantidade de pessoas do mercado. Sim. Isso é preocupante, a gente tem que pensar nisso. Nós vamos chegar no seguinte ponto, Constantino. Hoje, você vai no Canadá ou nos Estados Unidos, você esteve lá há pouco tempo, e um construtor, um prestador de serviço, um mestre de obra hoje, ele ganha mais que um engenheiro. Ele ganha quase igual um médico. Então, assim, essa mão de obra acabou... muito valorizada. E eu acho que é um caminho nosso aqui. Nós vamos ter que atrair essa mão de obra de volta na remuneração, na capacitação e na remuneração. Acho que esse é um caminho Mas nosso. Sabe o que é a loucura? Um pedreiro hoje, eu conversei também com um pedreiro aqui, o pedreiro ganha mais que um mestre de obra. Desculpa, ganha mais que um engenheiro na obra. E a remuneração dele é maior não que um youtuber grande, mas que um youtuber médio ele ganha mais. Ele ganha muito mais que um Uber, ele ganha muito mais que... Só que ele não quer fazer o serviço, não quer pegar pesado, não quer e quer ter essa flexibilidade, né? Então, o engraçado é que assim, discutindo e conversando com eles, com o próprio pedreiro, não quero trabalhar com consultora porque eu quero ter o meu trabalho, eu quero entrar independentemente da hora e quero ser a hora que eu quero ser remunerado pelo trabalho que eu faço. Então o cara, ele falou assim, às vezes eu quero entrar às 7, às vezes eu quero às 8, às 10 horas, mas você pode ter certeza, eu posso sair às 10, 11, meia-noite, não tem problema nenhum. E o cara, e assim, então eu tô vendo também que tem essa questão de flexibilidade de horário, que as consultoras também estão perdendo até a próprio pedreiro, que já existe, que é novo. E o pedreiro era novo, não era velho, não. E os caras não tem... O cara só vai pegar para daqui 6 meses obra nova. Então, tem a mão de obra, só que a mão de obra não quer se adequar a, obviamente, os processos que uma empresa necessita ter, de horário, flexibilidade, tudo isso aí. E eu achei muito curioso nisso, de ver que o pedreiro fala... Eu não tenho mais tempo assim para fazer. Eu gosto de fazer no meu horário. Ele gosta de fazer dessa flexibilidade. E talvez essa flexibilidade, talvez que esteja um Uber, um iFood, tenha dando facilidade para esses caras. Mas também tem uma coisa, Constantino, que nós temos que alertar talvez para o mercado, que é o seguinte. O pedreiro, de modo geral, que bate a massa, põe na carriola, leva lá e assenta o bloco. Hoje, um assentador de alvenaria dentro de uma obra de um prédio, uma alvenaria racionalizada, ele vai pegar um mini pallet com um carrinho que não vai ter esforço, vai abrir esse mini pallet no pé da parede, vai ter um misturador vertical de massa, que a massa vai ser aplicada com uma paleta ou uma bisnaga. É outra pegada. O bloco tem uma geometria e um peso adequado para que ele tenha produtividade. Então, assim, talvez falte também a informação, porque quando se fala pedreiro, o cara acha que vai estar com a marreta na mão batendo, vai estar cortando coisa com a talhadeira. Abrindo vala. Exatamente. E não é. No nosso sistema não é mais isso aí. Quer dizer, a nossa alvenaria dá rendimento. Eu não tinha pensado nisso daí também. Então, porque o pedreiro é muito genérico. É desde o cara abrir um baldrame, como o cara armar uma caixaria ou pôr uma armadura ali dentro. Então, bater concreto, fazer um cara especializado em alvenaria, que trabalha com um sistema inteligente, que é a alvenaria racionalizada, que as peças, você não tem corte de peça, você já tem os acessórios, tem tudo para que ele execute, o trabalho dele é outro. Eu já vi engenheiro, amigo meu, de prédio, assim, ele assinando para a equipe de assentador dos bloqueiros dele, que era 2 pedreiros e 2 ajudantes, basicamente isso daí. Mais de 30 pau por semana, de produtividade que o cara dava, em 4. Então,
isso talvez nos falte essa informação do que o nosso trabalho não é aquele convencional. Aquele convencional de pedreiro, até aquele pedreiro com menos informação. Às vezes não sabe interpretar direito o projeto, não sabe entender onde está passando uma tubulação, onde vai passar uma estrutura elétrica. Não sabe a ferramenta adequada. Não sabe a ferramenta adequada, vem com colher de pedreiro cheio de massa. O nosso sistema, eu acho que você deve ter o número, nós devemos usar o quê? Uns 15 quilos por metro quadrado de argamassa? Dá 12 alguma coisa. 12 quilos. O sistema convencional leva 30, 40. Então, então veja que nós temos aí uma diferença muito grande. Sim. Então, talvez essa informação também tenha aqui para o mercado, para o cara entender o seguinte, peraí, se eu for um bloqueiro, acendedor de bloco, eu tenho um trabalho diferenciado. Sim. Quer dizer, eu não sou... Não é aquele também, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso daí mesmo. Sim, a gente precisamos divulgar. Porque o cara pode remunerar, não é aquele trabalho com aquele peso absurdo, e é uma coisa que o mercado vai ser um ganha-ganha. Ele ganha mais e o mercado ganha um trabalho de qualidade. Sim. Acho que esse é o conjunto, né? Porque as necessidades do nosso cliente, na verdade, a gente tem que olhar para elas com muito carinho, porque se ele mudar de sistema ou parar de construir, a gente perdeu o cliente. O fato é esse, perdendo o cliente, ele vai acabar fatalmente, vão deixar de existir. E em que pese que nós somos até suspeitos, eu pelo menos sou suspeito de falar isso, quando você faz uma alvenaria com bloco de concreto, o peso próprio do bloco é muito grande. Então ele pesa 17, 20 quilos. Normalmente é de 40, mais ou menos 40% a mais nos de baixa resistência ao dobro de alta resistência. Então, você veja que um pedreiro ele vai manipular um produto com a metade do peso, um terço do peso, a produtividade, enfim, a forma de fazer dele vai ser muito melhor, né? Assim, sim. Ele não vai cansar o dia inteiro, a produtividade com certeza. E contando que a gente oferece o mesmo desempenho. Sim. Que a gente oferece o mesmo resultado. Exatamente. Então, é uma questão de opção, óbvio, que tem empresas que optam por um sistema ou por outro, por adaptação, cultura. Então, mas sabe que coisa? Eu não vejo um problema do cara usar bloco de concreto ou bloco de cerâmica. Eu vejo um pouco de problema do cara pegar um sistema construtivo dito inovador, que na verdade tem mais de 40 anos, 50, 60 anos, traz para cá, não tropicaliza, né? Não se adequa ao sistema brasileiro, ao clima brasileiro, à biodiversidade brasileira, os insetos, as pragas brasileiras, e não se adequa a isso aqui, coloca aqui. Daqui esquece que a nossa população não tem a mesma cultura de outros países por questão de manutenção da edificação. E vai lá, põe aqui, vende isso como a melhor coisa do mundo, solução, vamos parar de empilhar bloquinho. Cara, não é bem assim. Porque a edificação, no final das contas, para o brasileiro tem um outro peso do que de outras culturas. Se você pegar para um europeu, italiano, latino, francês, é uma. Se você pegar para o britânico, é outra. Se você pegar para o americano, é completamente diferente. A edificação dele, ele é meio que self-made, então ele tem que ter sistema. Ele não tem as mesmas exigências que a gente tem no Brasil. Obviamente que eles também têm exigências, né? Mas as exigências deles são muito diferentes das nossas, tanto financeira quanto de onde a gente está. Então, você tocou num assunto assim bem legal, que eu sempre pensei nisso aí. Uma das coisas, né? Para o brasileiro, a casa ele é um arrimo de família. Então você tem uma edificação de uma casa aqui, para durar 40, 50 anos, vai passar de pai para filho, de filho para neto e assim vai para frente. A casa oferece uma estabilidade para a família, você sai do aluguel, você aumenta a renda interna, sem, o que obviamente, que sobra para o pessoal comer, que sobra para comer, etc. Se você tem uma construção que dá muita manutenção, essa grana acaba sendo sacada para dar manutenção naquilo ali. Eu nunca vi uma casa brasileira que a dona de casa não jogue água dentro. Também não. Muito bem. Não existe. Toda casa, a limpeza. Posso dar um... O americano limpa com aquele lenço Kleenex. 2 lenços limpou a casa. Aqui é balde d'água, borracha, mangueira. Sim. Muito bem. Entra numa casa de construção leve com uma mangueira dentro. Nossa. Você destrói a casa. Então, a nossa diferença cultural é outra. Um outro detalhe que eu sempre pensei. Você falou, posso só colocar uma dentro com esse negócio da água? Eu tenho uma amiga que ela é suíça mesmo.
E só que ela Brasil e tal, ela voltou para a Suíça porque o avô faleceu e ficou a casa para ela e para a mãe, para ela e para o irmão. Eles voltaram pra lá pra ver na casa. Ela chegou lá, a casa tava suja, você contando isso daqui pra gente. Tava suja, eu fui lá lavar. E só que ela cresceu aqui no Brasil. Primeira coisa que ela fez, baldão d'água e pá! O padrão nacional. Beleza, nacional. Aí quem dizia que a água escorria? A água ficou tudo. Não tem ralo. Não tem ralo, não tem onde Não pôr. tem ralo, não tem aí. Tem que Entendeu? tirar Aí com ela olhou pano. assim, aí ela olhou, Katsu, cadê o ralo aqui? Aí ela foi achar que o ralo, o único lugar que tem ralo na casa suíça lá é dentro do box do banheiro, no box. No resto da cozinha não tem, área de serviço não tem, é só no box. Então o que ela tem que fazer? Paninho no ralo, no balde e jogar no balde. Um outro detalhe, você veja bem, uma pessoa que compra uma casa e ela, pelo sistema dela que foi construída, for um sistema ultra rápido, ele entra na casa 6 meses antes. Para quem vai ter uma casa há 30 anos, 6 meses, pouco muda. Agora, a qualidade daquilo que foi entregue por causa desses 6 meses, isso pesa um monte. Pesa. Então, nós temos construções hoje que a gente conhece, que não vamos citar, ou podemos citar, sei lá, que entrega uma qualidade sofrível, um ambiente construído insalubre, porque ou ele é quente ou ele é úmido. Se tem patologia, dificilmente você conserta, porque ele é um sistema que se... Você sabe que nesse inteirinho eu queria falar o seguinte, uma coisa que acho que você já até pensou. Um prédio, ele é que nem se fosse um ser vivo. O prédio é. Ele é vivo. Por quê? Por que ele é vivo? Porque ele esquenta e esfria. Então quando você esquenta, ele dilata, quando você esfria, ele encolhe. Você carrega ele de diferentes formas. Ou seja, tem apartamento que a família bota geladeira, fogão, ar-condicionado e um monte de coisa, e tem apartamento que não tem nada dentro, tem é muito minimalista e quase não tem nada. Então esse carregamento é variável. Quando você muda e tira esse carregamento... Não, tem os caras que tem biblioteca, tipo o careca aqui. Então assim, o prédio é um ser vivo e ele constantemente está sofrendo diferentes esforços por ocupação. Sim. E aí, se o sistema construtivo não for um sistema consistente, ele vai em algum momento te oferecer uma patologia. Vai. Isso é natural. Então, nós temos que entender que o sistema tem que ser consolidado. Sim. O material cerâmico tem quantos anos de vida? O material cerâmico tem mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil. É mais de 5 mil. A pirâmide é alvenaria, mas é pedra. Mas a muralha da China é um material cerâmico, que é tijolo recozido, e a argamassa era feita de palha de arroz e terra. E Taj Mahal é alvenaria estrutural, inclusive, o Taj Mahal, né? Na Itália, você já teve lá também, a grande maioria daquelas edificações que você vê no centro lá de Roma, Coliseu, o centro histórico, era uma mescla de alvenaria cerâmica, de tijolo cerâmico com pedra. Então, e tá lá até hoje. O Taj Mahal tá lá até hoje. A muralha da China tá lá até hoje. Você sabe que eu sou presidente da Servir. Sim. A Servir fica em Itu, que é uma cidade católica, com muitas igrejas, e uma cidade que tem 450 anos de vida, 460 anos de vida. E Itu já foi uma cidade considerada a capital da telha do estado de São Paulo. Sim, não, eu fui lá ver as telhas antigas, a coisa mais linda. Aí uma igreja de Itu, que se chama Igreja do Bom Jesus, que tem 350 anos, reformou o teto da igreja. Uhum. E tiraram uma telha francesa do teto e foram lá na Servir para a gente ver se a gente tinha uma telha similar para repor. E a telha veio de Marsella, de navio. Nós levamos para o nosso laboratório, lavamos a telha, uma telha que tem 350 anos, e se eu colocar perto de qualquer material aqui hoje, você não fala que ela tem essa idade. Aí eu te falo, qual outro material similar, industrializado nós temos, com essa mesma longevidade aqui no Brasil? Eu não sei dizer. Talvez só pedra. Então, assim, talvez só pedra. É notório e comprovado que a longevidade, a durabilidade e outra exposto a sol, chuva, interpretou, ácidos, todas as intempéries, tudo.
tudo. Então, o material ele é resistente, ele tolera Durado. pela própria experiência que o tempo já demonstrou. Não, dentro dos materiais da construção civil, é um dos mais testados pelo tempo. É um dos mais testados. O que eu acho muito legal da cerâmica, como eu estava falando aqui com o Anderson da Facer, a gente tem cerâmica vermelha, você tem cerâmica branca, você tem os revestimentos, você tem vidro. Então, assim, o material cerâmico, ele é muito antigo, muito utilizado, e ele ganhou tecnologia conforme o tempo, de acordo com as necessidades da humanidade naquela época. Então, nunca deixou de evoluir. Se você for pegar e fazer essa análise histórica, isso que eu acho incrível do material cerâmico, ele veio evoluindo. E então, quando o cara... Dói pra gente que é ceramista, dói que gosta, assim, quando o cara fala assim, é o tijolinho empilhado. Meu querido, você não faz ideia da besteira que você tá falando. Porque graças a esse tijolinho que a humanidade chegou até aqui e ele evoluiu junto com a humanidade. Se você não entende esta evolução, sinto muito, não é culpa do tijolinho, do tijolo, do bloco, do que seja. É culpa sua que não entendeu o processo todo da evolução da humanidade. Porque se a gente for parar a olhar um material que evoluiu junto com a humanidade e está andando junto com a humanidade, é a cerâmica vermelha. Você pode falar qualquer outro. A cerâmica vermelha, ela anda junto há milênios. Assim, a gente tem as imagens antigas da cerâmica, onde eram os tijolos maciços. Sim. E as pipas eram viradas por animais. Né? Bom, a gente tem colegas que ainda tem fábricas assim. Sim. Mas, não, uma fábrica ruim, o produto não é ruim, mas... Acontece o que hoje, várias indústrias cerâmicas, nós temos a tecnologia da indústria automotiva ali dentro. Tem. Nós estamos com robôs japoneses, alemães, fazendo a operação para a gente. Então, assim, a fábrica está modernizada. Hoje, o parque fabril cerâmico tem uma tecnologia embutida muito forte, muito grande. E isso muitas pessoas desconhecem. Elas lembram aquela visão antiga, deturpada que era a indústria, e esqueceram que ela evoluiu. Muito. E a gente talvez errou também que não demonstrou. Né? A gente precisa demonstrar que o setor caminhou junto, que para você fazer um bloco cerâmico, que é um produto que passa por uma transformação, ele nunca mais volta a ser o que ele era antes. Você pega uma argila e queima você faz o processo de cocção. O que acontece com isso aqui? Esse material se transformou. Ele sintetiza a palavra técnica. Não volta mais na sua característica inicial. Que é a argila. Mas ele pode voltar a ser bloco. Exatamente. Uma outra coisa que o pessoal pensa. Vocês fazem com terra. Também não. Não. A argila, ela é um minério. Na argila não nasce nenhum vegetal, nada. A argila é um material inerte que não serve para agricultar. Nasce alguma coisa em pedra? Não. Então não nasce na argila também, porque é exatamente a mesma coisa. Então, assim, como ela é um minério, então o entendimento que a população tem, vocês tiram a terra e vão fazer... Não. Como que você faz o processo? Você remove a camada de terra agricultável, vamos dizer assim. Os 40 centímetros, os 50 tira o minério, depois você retorna aquela terra agricultável em cima. Então ela é um minério que se equipara à pedra, a brita, a areia, ferro, a cimento, a cal, a gesso, que cimento é uma somatória de coisa, inclusive argila, né? Sim, é um conjunto. Eu não sei se você sabe, a química da cerâmica vermelha, a química do cimento, elas são muito parecidas. São basicamente, a única diferença é a proporção de cada um e muita adição de cal. Porque você sintetiza a base quando você injeta calor, que é a cerâmica vermelha. Sim. O outro você desestabiliza também injetando calor. Porque para ele vai passar um outro processo, que é o processo de cura, que é uma estabilização a partir da água, do processo de adição de água. Então, se você olhar quimicamente, eles são muito próximos. O que muda é a relação de elementos químicos deles. Então, por isso que quando a gente pega quando eu faço pó lá, eu pego e levo o pessoal para ver o pó antes de fazer a mistura. Eu mostro, gente, é a mesma cor de cimento. Mesma cor de cimento. É a mesma cor de cimento. Exatamente. É isso aí.
Então, assim, eu acho que o nosso setor ele tem algum desconhecimento que passa por muitas pessoas, que a gente acha que tem a obrigação de levar esse conhecimento e das pessoas entenderem o quanto esse material é benéfico para a construção civil, o quanto ele agrega e quanto ele soma. Quando você compara ele com outros sistemas, poucos sistemas, ou talvez nenhum, tragam um pacote de benefícios ecológicos, socioeconômicos, que nem o nosso sistema construtivo traz para a construção civil. Então isso é uma coisa importante. O prazo é muito importante, mas mais do que o prazo, a longevidade, a durabilidade, o conforto entregue naquilo que você está fazendo, acho que isso é muito importante, né? Eu não sei se você sabe, mas o custo de uma construção, 20% de uma obra, 20% está na construção dela, aquisição do terreno, construção, tudo, né? E todos os outros 80% é na manutenção dele ao longo da vida dele. Então, quando a gente fala assim de ciclo de vida, estamos falando de ESG, sustentabilidade, tudo isso aí, eu tenho que olhar uma edificação por 80 anos, no caso de algumas 50, que seja 50, mas o custo dele vai ser muito mais na manutenção, no uso dele, energia elétrica que você vai gastar para acender alguma lâmpada, ar-condicionado que você vai gastar para esfriar, calefação que você vai usar para esquentar. Então, essa manutenção é muito maior, é 80% do custo. Então, se a gente realmente está pensando em sustentabilidade, a gente vai ter que pensar em produtos e sistemas construtivos que realmente são sustentáveis durante esses 80 anos, esses 80%. E não os 20% da construção, mas os 80% da utilização. Da utilização, não, realmente. Uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Eu, por exemplo, tenho essa preocupação de que muitos dos usuários, infelizmente, não podem comprar o que querem, tem que comprar o que pode. O que tem. O que tem ali disponível. E algumas incorporadoras, construtoras, de modo assim, não se preocupam com o que estão entregando. A preocupação é o projeto econômico, é ter lucro, é executar no período mais rápido possível e sair daquele projeto. Óbvio, a gente entende o que o país oferece riscos e o prazo dentro do Brasil é risco. E tudo que é risco, ele acaba comprometendo algum resultado. Mas a penalidade cai sempre na ponta. E isso é uma usuário, pena, isso o usuário, isso o morador. Tem que ser revisto. Acho que de alguma forma a gente tem que tentar contribuir para minimizar, né? Mitigar um pouco esse dano. É um dano que eu acho que acontece. Nesse caminho da sustentabilidade que a gente aqui abordou, na vertical, você teve alguma demanda sobre sustentabilidade, ESG, alguma coisa assim? Ou não? Sim, não. Já tivemos sim algumas demandas. A gente não tem um estudo mais aprofundado ainda. Nós estamos puxando os elementos do nosso processo. Obviamente que é uma industrialização com produtos já industrializados, então isso nos traz um impacto menor. Nós temos que pegar o impacto do outro e agregar no nosso. Né? Que erroneamente as pessoas, quando fazem um ciclo de vida de um bloco de concreto, ou eu fazer da minha parede híbrida, eu vou pegar o ciclo de vida do pré-moldado. E na verdade não, eu tenho que pegar do cimento junto. Exatamente. Porque o impacto que ele causou para ser feito, a quantidade de água. Berço ao portão. Exatamente. Então, assim, a cerâmica, quando ela faz análise do ciclo de vida, ela pega da argila da jazida até até a saída do caminhão na fábrica. Exatamente. E no pré-moldado eu tenho que pegar, eu não posso pegar só, porque eu já pego elementos industrializados. Sim. Eu pego o bloco cerâmico que já está pronto. Eu pego o cimento que já está pronto, complexo, né? Os agregados, é bem complexo. Os agregados que já vieram prontos, eu tenho que pegar números desses fornecedores para agregar no nosso. Então a gente está nesse processo. Foi aquela discussão do SIDAC, Ministério de Minas e Energia. Por favor, põe o portal do SIDAC para funcionar, põe o projeto SIDAC para funcionar o mais rápido possível. Que estão demandando os investidores das incorporadoras, estão cobrando as incorporadoras já. Então, é uma demanda e o nosso setor é um dos pioneiros na questão do ciclo de vida. A Cerâmica City foi uma pioneira no SIDAC, foi a primeira a entrar no SIDAC e eu não consegui, a City não conseguiu, né, a declaração ambiental do produto porque o SIDAC não está rodando. Eu imputo os meus dados, eu não tenho o avaliador.
o Ministério não liberou o avaliador. E detalhe, quem contrata o avaliador não é nem o Ministério, é o cliente. Sou eu, a empresa que está colocando. Então eu quero contratar, cadê o cara? Por favor, me avalie. Eu não tenho cara. Você sabe que eu fui acessar o SIDAC, olhar o SIDAC para de você. Quando você comentou comigo do SIDAC, aí que eu fui lá dar uma pesquisada, vi lá os dados, algumas coisas que já estão inseridas lá. Foi através da sua dica e realmente é muito importante que isso avance. Essa busca vai ser cada vez maior de você ter um local que os dados estão todos compilados ali. Sim, é uma forma a grande maioria dos produtos de construção civil estão os dados tanto de mercado que tinham e de academia, de literatura, e já estão lá. Agora, o que é legal falar é que o SIDAC, você como empresa, independentemente se é um produto, se é um sistema que você fabrica, você consegue, através do SIDAC, puxar as informações, inserir as informações do seu sistema, dos seus produtos que você utiliza, ou do seu produto, e você vai entender a pegada de CO2, de água, do seu produto, todas as pegadas sustentáveis ali, e você vai conseguir comparar de verdade um sistema com o outro, um produto contra o outro. E isso que é legal desse sistema aqui. Você sai do achismo e vai para o assertivo. O número real. Vai no número real. Porque hoje existe muito achismo, muito boato, muita fake news no mercado, né? E a gente às vezes é vítima disso. E o professor Google às vezes não ensina tudo. Então, não ensina muita coisa errada. Muita coisa ele é alimentado por diversas formas e por diversas plataformas e muitas vertentes. Então, óbvio, tem muita coisa que está correta, coerente, mas tem coisas que precisam ser checadas, né? Porra, e como? Você lembra o que eu passei durante a execução do manual de desempenho nosso? Eu tô vendo que a história vai ser exatamente a mesma. Vai ser exatamente a mesma. Vai ser uma corrida. Ah, não, imagina, não vai pegar, não sei o quê. Mas eu tô vendo, sabe, a maré andando do mesmo jeito lá de 2012, 2013, que a gente passou fazendo os ensaios, não sei o quê, tal, e vão ter que fazer isso, aquilo, e cota ensaio, e paga ensaio para isso, para aquilo, e desenvolve o produto. Eu tô vendo que a gente vai passar pelo mesmo. Mas agora a gente processo. já está vacinado, né? A gente já sabe que vai pegar. Agora, falando em manual de desempenho, eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui, porque é uma curiosidade. Normalmente eu que faço, mas tudo bem. Hoje eu vou inverter a posição, né? Quando você toma um Pinot Noir aqui, a gente acaba. Então, toma aí para eu completar sua taça. Acaba tomando a liberdade de fazer uma pergunta. Vai. Tenho alguns ensaios de desempenho, mas eu não tenho um manual executável. Tá. Quanto você gastou para fazer o seu manual de desempenho? Na época? Seu pai que não nos ouça. Por favor. Quanto você gastou para fazer seu manual de desempenho e ter ele pronto e com tudo aquilo que você achava que era ideal para o seu negócio? Eu não acho que é nem ideal o que eu tenho. Sim, mas que atende, vamos dizer, até hoje. Primário. 98% sim. 2,5 bilhões. É um investimento em informação, diga-se de passagem. Não é um investimento em informação muito grande. Então, isso demonstra uma preocupação com o mercado gigantesca. Na época. Hoje, se atualizar para o preço de hoje, eu nem sei quanto ficaria. Em tudo, eu estou falando de tudo, tá? Estou falando tanto de todos os ensaios de caracterização, todos os ensaios que você precisa fazer, o desenvolvimento dos produtos que a gente fez, toda a grama, a parte de marketing, de gramação, tudo. Trabalho completo. Contratação da consultora, a minha querida Maria Angélica, no coração, um beijo. Assim, tudo. 2,5 milhões na época. Então, e aqui o que as pessoas às vezes não sabem que é o seguinte, né? Que dentro, porque o pessoal fala, não, mas você pega lá e faz um ensaio e depois pega o resultado e publica. Peraí. Não é assim. Primeiro esse ensaio tem que passar. Esse ensaio tem que dar o número que você quer. E quando ele não dá, não é que você não paga ele, você paga outro. Você tem que ir pagando. Dobrado e desenvolvendo, tem uma engenharia em cima disso. Então, assim, é complexo de fazer, é um trabalho árduo. E tem empresas, empresários que são contra a norma de desempenho. De modo geral, eu penso o seguinte, que a gente precisava de alguma coisa que parametrizasse o desempenho das construções.
não importa do que ela seja feita, mas um parâmetro de desempenho que fosse equalizado para todo mundo. Então, eu vou fazer uma construção de um sistema ou de outro, mas a durabilidade, o conforto térmico, o conforto acústico tem que se equalizar. Porque o usuário ele não tem como aferir isso antes de morar. Depois que ele foi morar, levar a mudança para dentro, aí beleza. Aí a gente vai bater. Eu concordo com você, isso seria o melhor dos mundos. Mas a gente vai bater num ponto que é a grana. Para eu aferir, vamos supor, uma unidade habitacional, um prédio inteiro habitacional, unidade por unidade, vamos supor, o cara lá tem, vamos dar um exemplo, aqui é Pacaembu. O empreendimento dela tem 800 casas. Ele não é aferir uma casa que ele vai garantir que todas estão. Então, para ele ter essa garantia, ele tem que aferir todas as casas. Aí, quando ele vai juntar os ensaios necessários para todas as casas, de toda a parte que alvenaria, fundação, indústria sanitário, elétrica, cobertura, é um preço assim inviável. Já é caro uma unidade. Então, o que a gente normalmente recomenda e faz? Pega a unidade crítica, tá? E faz um ensaio da unidade crítica e extrapola isso para as outras unidades. Porque senão fica inviável. E o cara tem que fazer isso por empreendimento. Porque nenhum terreno é igual. Ele não está localizado no mesmo local. Você tem uma rodovia em um do lado, passando do lado. Você tem uma ferrovia passando do outro. Tem um lugar que é descampado, não tem nada, é uma fazenda. Então, outras, sei lá, centro de São Paulo, tem na Paulista, teria que fazer na Paulista. Se eu tenho um prédio novo na Paulista, é totalmente diferente de eu fazer no interior, sei lá. Sim. Né? Então, a construção civil ficaria inviável. Eu imagino que nem dobraria o preço das edificações. Ela triplicaria ou quadruplicaria para eu fazer essa verificação 100%. É o melhor dos mundos? Mas é muito complicado e não teria nem quantidade de pessoas para fazer competentes para poder fazer essas verificações. Mas assim, o que eu penso é assim, que a norma ela veio para somar. Sim. Ela veio para parametrizar a construção e deixar igual para todos. Então, quando eu lanço um empreendimento um do lado do outro, os dois vão ter que atender a norma. Sim. Porque anteriormente à norma, você poderia fazer um prédio com desempenho muito pior do que o outro e o usuário não tinha como aferir. Por exemplo, um poderia fazer a fachada com 10 centímetros, que hoje por norma não pode mais, mas poderia fazer uma fachada com 10 centímetros, e o outro faria uma fachada com 20 centímetros. Como é que o usuário ia identificar isso naquele... Não tem como. Não, só entrando lá e mesmo. Só que o custo de um apartamento para o outro é muito maior, totalmente diferente. Então, assim, a norma, quando deu parâmetros mínimos e máximos de desempenho, ela trouxe para o mercado uma regularidade de atuação. Então, todos têm que entregar... Dentro da norma, com o mesmo padrão de desempenho. Isso eu achei muito legal, muito bom. Isso sim. Óbvio, toda mudança, nós não tínhamos laboratório suficiente, não tínhamos um monte de coisa. Até hoje, a gente tem, fazendo um ensaio de fogo hoje, numa parede, quantos laboratórios tem disponível hoje no Brasil? No Brasil, 2. Agora, a gente tinha 3, agora 2. Um país de dimensões só que abriu um novo, só que esse novo eles falaram que ia colocar, não sei se está em funcionamento a questão do fogo. Um país com 230, 250 milhões de habitantes, de dimensões continentais, o Brasil ele é muito extenso, muito grande. Como é que você consegue aferir os resultados de desempenho com 2 laboratórios? Não dá. Então eu vou contar um outro caso, eu até comentei na reunião hoje. IT-08 Bombeiro, Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, logo a gente está aí, tá? Seguinte, os ensaios foram feitos pelo Berto, do IPT. Foi feito em 78. Os ensaios que estão na IT-08 hoje de alvenaria. Independente de bloco cerâmico ou bloco de concreto. Conversei com o Manuel, a gente está de acordo. Cara, aqueles ensaios precisam mudar. O próprio Berto já falou algumas vezes, foi meu professor no mestrado. Eu tenho muita amizade com ele. O Berto, para quem não sabe, ele é um doutor do IPT, que ele é o responsável pelos ensaios de fogo lá do IPT. Conversando agora, não, precisa atualizar, não tem como, mas como é que eu vou fazer? Constant, os ensaios foram de 78, os ensaios que eu tenho lá foram de 78. Pô, tem 50 anos, os materiais mudaram, a argamassa mudou, tudo mudou? Tudo mudou. Tudo mudou, quer dizer, mudou. Então não tem assim, cabimento daquela tabela tá lá. Então, a gente tem que chegar lá e botar assim, ó, os produtos de alvenaria, hoje, os atuais,
o desempenho deles são esses. E refazer aquela tabela e colocar lá. Não tem condição. Porque a gente tá o projetista pega IT08, querendo ou não, e segue a risca aquilo lá. E põe no projeto. E aquilo que tá lá, nem o produto existe, ele leva. Então, quando eu brinco, que eu falo que a construção civil brasileira só está de pé por um motivo, e o motivo é fé, é porque a gente tem fé que aquele resultado vai dar certo, entendeu? Ô Constant, você tocando nesse assunto, você é um cara da construção, você tem a formação de arquitetura, e eu sou da área mecânica. Sim. E quando eu me atrevi a ir para a construção, e eu brinco que nasceu um nenê de 10 quilos, porque minha primeira obra foram 500 unidades, 500 apartamentos. Nossa. Primeira obra. Então, eu nunca tinha construído um prédio. Mas aí, quando eu trouxe o BIM para o negócio e para que a informação andasse, fosse consistente e acontecesse tudo, eu descobri que para você implantar, construir aquilo que você projetou, a dificuldade é absurda. A informação não anda, a informação ela não viaja, ela não passa de um para o outro. A dificuldade que a gente tem, o conceito de modo geral faz e desmancha, faz e dá, depois desmancha, depois corta, depois puxa, jamais. Depois fura. Não. Mas isso está muito presente, está arraigado na construção civil. Tá. E eu senti isso quando eu fui para construir, porque eu sofri muito com essa de o industrializado, via de regra, você não pode mudar nada. Então eu vou contar um caos aqui entre nós. O meu pai é assim. Faz e desmancha. Eu olhei e falei, e você sabe que eu sou engenheiro civil, né? Engenheiro civil. E eu sou o oposto. Não, projeta 6 anos e constrói em 6. Isso aí. Aí eu fico louco com ele. Quando ele, não, faz aqui, levanta. Aí não deu certo. Desmancha. Porra, pai. Dava pra você custar esperar. Respirar. Espera 2 dias. A gente projeta, no caso lá, eu ou o Hamilton, a gente faz isso daqui e a gente executa uma vez só, porque agora desmanchou, eu gastei pra fazer. Gastei pra desmanchar, agora vou gastar pra fazer de novo. Se você esperasse 2 dias, bicho, você tinha o negócio pronto bem antes do tempo que você levou. Só que meu pai é aquele engenheiro antigo, ainda mais italiano, você sabe como é que é italiano, reforça tudo, né? Tem pressa pra tudo é muito rápido. Muito rápido. Agora, você sabe que você tá me falando isso aí? Eu senti isso nesse meu primeiro projeto. E eu tenho alguns clientes que é um absurdo, óbvio, não vou falar nome, mas que eles iniciam a construção sem ter todos os projetos na mão. Eles começam a construir esperando chegar a planta, chegar projeto e vão fazendo. Não, tem vários. Então, quando você falou planeja, aqui isso não é uma realidade, cara. Pelo contrário, muitos construtores começam a fazer. Eles não são rápidos, eles têm pressa. E ser rápido e ter pressa tem uma diferença absurda. Sim. Porque você ter pressa, a chance de você fazer alguma coisa errada e ter que refazer ou desmanchar é gigante. Você chegou a conhecer o seu Írio? Não, Igor? Írio. Não, ele era um técnico de cerâmica que ajudou muito a gente lá. Antes do italiano lá. Nossa, fugiu o nome. Os dois. Frederico. Antes do Federico, obrigado. Ele ajudou muito a City. Ele era aqui de São Caetano. São Caetano. Sabe a cerâmica São Caetano? Era ele que tomava conta. Tá. Diga-se de passagem, uma empresa que fazia referência até hoje, porque alguns produtos que eles fizeram lá, ninguém consegue fazer hoje. O bairro Cerâmica lá foi feito em cima da cerâmica que ele aquele piso glasurado que eles faziam, aquela lajota, aquele tubo esmaltado. Pô, a cerâmica São Caetano foi referência. Foi. Então, ele dava assistência pra gente, salvou a gente, né? Não vou falar o nome do forno que a gente tinha na época, quase quebramos por causa do aquele com Z lá. Tá? Por isso que a gente não gosta muito deles lá. Aí ele ajudou muita gente. Ele falava assim, Neto, calma. Eu vou devagar porque eu tenho pressa. Eu lembro isso, eu devia ter uns 10 anos. E eu andava com ele na fábrica às vezes, meu pai levava de vez em quando a gente lá, eu andava na cerâmica, e ele falava, Constant, vem cá, assim, queria ensinar os moleques, né? E eu sempre gostei de ficar com velho. Eu sempre gostei de ficar com os cabelos brancos. Sempre gostei, quando eu era moleque. Porque eu aprendia coisa pra caramba. Sim. Esse tudo, assim, ainda mais com o avô que eu tive, puta brincalhão. Então era diversão. Então ele vinha, vem cá, ele ficava mostrando e tal. Aí meu pai, você conhece, meu pai é pilhadaço.
Ele, calma, Neto. Eu vou devagar porque eu tenho pressa. Então, eu fiquei com isso na cabeça até hoje, cara. Eu não esqueço dessa frase dele. Mas isso é muito importante. Eu acho que projetar para depois sair fazendo é a melhor atitude. Sim. E dentro da planta, ainda muito mais, porque você muda uma massa, você muda uma situação e a hora que dá errado, vira a sua vida de ponta cabeça. Então, exatamente isso. Eu vou devagar porque eu tenho pressa. Então, você ser rápido não é ter pressa, é você ter tudo na mão, planejar, sair executando. Aí realmente você consegue ganhar tempo. Assertivo, talvez a palavra assertivo. Exatamente. Constante, nós temos desafios gigantes, cara, no nosso setor. Nós temos que levar muita informação, temos que levar muito estudo para o nosso negócio, para entregar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, a qualidade, a velocidade, tudo aquilo que ele precisa para ele poder continuar edificando. Hoje, na nossa reunião, você escutou, né, alguém falando lá, tem saudade dos tempos antigos que se construía como antigamente. Antigamente, um prédio de 15 pavimentos demorava 60 meses e usava 30% mais aço, 40% mais concreto. O concreto era outro, a argamassa era outro, o bloco era outro, é tudo diferente. Então não adianta falar, tem saudade. E se fosse naquele tempo, se a gente construísse como construir naquele tempo, o déficit habitacional a gente ia ter que fazer a barraca à vontade, porque ia faltar casa para todo mundo, cara. Ou a gente ia ter casa com 10 pessoas dentro. Vamos lá. Viu, Sandro? Deixa eu fazer a última pergunta que já me puxaram a orelha aqui. Não, nem fale, estamos aqui há um tempão que está muito bom o papo. O nosso também papo, se deixar, a gente vai até amanhã. É que vamos liberar a turma do vídeo e a gente continua ali no papo. Tem mais vinho lá para nós. Opa! Não tem problema. Ótimo. Eu sempre termino com uma pergunta. Qual foi o maior perrengue que você passou numa obra? No seu caso, pode falar na obra ou dentro da fábrica. O maior perrengue pode ser um perrengue engraçado, um perrengue difícil, um perrengue... É um perrengue. Então, assim, perrengue mesmo que eu passei dentro de uma obra, eu vou lembrar da Vertical Tech, que eu estou há 2 anos fazendo a construção. E a gente recebeu os projetos para fazer o prédio e veio o projeto certo, mas com a legenda errada. Nossa! E a gente executou as unidades. Só que quando o engenheiro da construtora veio olhar e olhou a legenda, vocês fizeram tudo errado, isso aqui é da torre 14 pavimento, vocês estão aqui fazendo a torre de 8. Documento errado na obra é caos. Constant, naquele momento eu quase infartei, eu fiquei assim desesperado, falei, não é possível que fizemos isso aqui. Porque, o prejuízo, desmanchar, ia ser uma coisa absurda. E aí, finalmente, descobrimos que só a legenda estava errada. Então, como eu te falei, a informação no canteiro foi a coisa que mais pesou para mim, cara. Que eu senti esse drama. E eu imagino que isso seja em tudo, na construção civil. Que a de maior dificuldade que as incorporadoras construtoras têm é de executar exatamente o que projetou. Ele projeta uma coisa, mas na hora de executar lá na ponta, quem vai fazer, quem vai aplicar, essa informação parece um telefone sem fio. Você fala a jaca, chega na ponta a maca. E detalhe, é um telefone sem fio entre surdos e mudos. E é um tal de tem um gago no meio. Tem um gago no meio. E o tal do passar o pacote, que o engenheiro de obra, ele é especialista, sabe fazer o quê? A minha parte eu fiz. Isso. Quem errou foi o outro. É sempre o outro. Empurrar, né? Passa pacote. Então... Passa pacote essa não. Passa pacote. O cara quer passar o pacote. Nunca foi ele olhou, tinha falado e não registra, não marca, não tem ata. Enfim, mas esse perrengue, cara, eu realmente... Foi um susto assim absurdo. Nossa, imagina. Eu caía de costas. E você no início, empreendedor que sabe. No início, cara, eu falei assim, fodeu, quebrei. Quebrei. Eu pensei que você pensou isso. Cobertor curto. Cobertor curto. Eu fiquei apavorado. Aí, quando a gente foi checar, realmente, era um erro de legenda só, tava tudo dentro do aquele assim, do projeto. Ali que você devia estar, velho. Exatamente. Nossa, imagina. Sandrão, obrigado. Ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente. Cara, é sempre um prazer estar com você. Por favor, deixa aqui
suas redes sociais, seus contatos que você quiser, faz a propaganda que você quiser. Estou abrindo espaço, pode fazer até da Palma de Ouro, que é concorrente. Quem não sabe é concorrente. Somos concorrentes, nós somos parceiros, estamos juntos, a gente sempre trabalha junto. Bom, Palma de Ouro, www.ceramicapalmadeouro.com.br. A Verticaltech, www.verticaltechpremoldados.com.br. A Verticaltech é uma empresa de tecnologia, alvenaria industrializada, atende N tipo de projetos. E a Palma de Ouro, a gente é mais especializado em alvenaria estrutural. Então, estamos à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer falar com você. A CIT tem sido uma empresa que tem... A gente sempre precisa de norte em qualquer setor. E a CIT tem levantado uma bandeira de um norte para o setor. Isso é muito importante. O setor cresce com os players que se preocupam com isso. Você puxa a qualidade do todo. Você puxa o setor para um caminho melhor. Isso é muito bom, porque a gente só evolui, só muda de patamar quando a gente tem uma referência que está acima da gente. Então a busca é para ir para um lugar melhor. Então, parabéns à gestão sua, parabéns a vocês. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Sandro, obrigado pela parceria, valeu. Valeu. Precisando da gente lá na Anicer, sempre parte técnica também, eu tô lá pro setor para ajudar realmente o setor. Ele sabe que eu me desdobro às vezes para ajudar o setor, né? Obrigado, Sandra. Pessoal, quero agradecer vocês aqui por estar aqui com a gente aqui na FEICOM. Então lembre-se, esse vídeo de novo, curta, compartilhe e comente, sem moderação, diferente do vinho. Pode ser, aqui a gente não modera muito, né? Não. Mas esse é sem moderação, esse é sem dó, por favor, gente. E logo mais estamos de volta com o próximo aqui, com o próximo bate-papo. Espero que vocês estejam gostando disso daqui. E até logo, um abraço, tchau, tchau.